Eu sempre achei que minha irmã era a pessoa em quem mais podia confiar. Meu nome é Sofia, tenho 24 anos e cresci ao lado da minha irmã mais nova, Júlia. Apesar das brigas normais entre irmãs, sempre fomos muito unidas. Quando nossa mãe faleceu, eu tinha 17 anos e ela apenas 15. Prometi que jamais deixaria nada de ruim acontecer com ela. Durante anos fiz de tudo para protegê-la. Por isso, nunca imaginei que a maior traição da minha vida viria justamente das duas pessoas que eu mais amava. Eu namorava Gabriel havia 3 anos. Ele era carinhoso, atencioso e parecia ser o homem perfeito. Nossos amigos acreditavam que logo ficaríamos noivos. Minha família também gostava dele. Gabriel frequentava nossa casa quase todos os dias e acabou criando uma amizade muito próxima com Júlia. No início achei aquilo ótimo. Afinal, significava que as pessoas mais importantes da minha vida se davam bem. Porém, alguns detalhes começaram a me incomodar. Às vezes eu percebia os dois trocando olhares estranhos durante conversas. Outras vezes, quando entrava em incômodo, eles interrompiam o assunto que estavam tendo. Sempre que eu perguntava algo, ambos agiam normalmente. Então eu convencia a mim mesma de que estava imaginando coisas. Afinal, jamais acreditaria que minha própria irmã seria capaz de me machucar daquela forma. Certo dia, precisei viajar a trabalho por uma semana. Gabriel insistiu em me levar ao aeroporto e passou o dia inteiro dizendo que sentiria minha falta. Júlia também me abraçou antes da viagem e desejou boa sorte. Durante aqueles dias, mantive contato com os dois normalmente. Nada parecia fora do comum. Mas quando voltei para casa antes do previsto, tudo mudou. Meu voo foi antecipado e cheguei quase 5 horas antes do horário que havia informado. Como queria fazer uma surpresa para minha família, peguei um táxi diretamente para casa sem avisar ninguém. Quando entrei, percebi um silêncio estranho. Chamei por Júlia e não obtive resposta. Então ouvi vozes vindas do andar de cima. Pensei que ela estivesse assistindo televisão. Mas conforme me aproximei do quarto dela, senti um aperto inexplicável no peito. A porta estava entreaberta. Quando olhei para dentro, o meu mundo desabou. Gabriel e Júlia estavam juntos. Não havia qualquer dúvida sobre o que estava acontecendo. Por alguns segundos fiquei imóvel. Meu cérebro se recusava a acreditar naquilo que meus olhos estavam vendo. Então Gabriel me viu primeiro. Seu rosto perdeu completamente a cor. Júlia virou lentamente e ficou tão pálida quanto ele. O silêncio que tomou conta do quarto parecia interminável. Eu não chorei, não gritei, não disse uma única palavra. Apenas dei alguns passos para trás e fui embora. Enquanto caminhava pela rua sem direção, sentia como se cada lembrança feliz dos últimos anos estivesse sendo destruída. Eu havia perdido meu namorado. Mas o que mais doía era perceber que também havia perdido minha irmã. E aquilo era apenas o começo de uma verdade muito pior do que eu imaginava. Passei horas andando sem rumo pela cidade. Meu celular tocava sem parar. Gabriel ligava repetidamente. Júlia também enviava mensagens. Nenhuma delas foi respondida. Eu sentia uma mistura de tristeza, raiva e decepção tão grande que mal conseguia pensar. Quando finalmente parei em uma praça, sentei em um banco e comecei a chorar. Não era apenas o fato de ter sido traída pelo meu namorado. Era a sensação de que duas das pessoas mais importantes da minha vida haviam destruído minha confiança ao mesmo tempo. Naquela noite fui para a casa de uma amiga e desliguei o celular. No dia seguinte, ao ligá-lo novamente, encontrei dezenas de mensagens. Gabriel dizia que tudo tinha sido um erro. Júlia implorava para que eu a ouvisse. Durante 2 dias ignorei ambos. Mas chegou o momento em que percebi que precisava encarar a situação. Concordei em conversar primeiro com minha irmã. Quando ela chegou ao apartamento da minha amiga, estava chorando. Seus olhos estavam inchados e ela parecia não ter dormido. Durante alguns minutos ficou em silêncio antes de finalmente contar sua versão da história. Segundo ela, aquilo havia começado meses antes. Gabriel passou a procurá-la para conversar sobre problemas do relacionamento. Dizia que eu estava distante, ocupada demais com o trabalho e que sentia falta da atenção que tinha no início do namoro. Júlia afirmou que tentou afastá-lo várias vezes, mas acabou se envolvendo emocionalmente. Quanto mais ela falava, mais difícil era ouvir. Cada palavra parecia uma nova facada. Quando perguntei há quanto tempo aquilo acontecia, a resposta destruiu qualquer esperança de que tivesse sido apenas um erro momentâneo. Eles estavam juntos havia quase 6 meses. 6 meses de mentiras. 6 meses olhando para mim todos os dias como se nada estivesse acontecendo. Eu me levantei imediatamente. Não queria ouvir mais nada. Antes de sair, Júlia segurou meu braço e revelou algo que me fez congelar. Ela disse que Gabriel nunca teve intenção de terminar comigo. Segundo ela, ele queria continuar com as duas ao mesmo tempo enquanto decidia o que fazer. Meu estômago embrulhou ao ouvir aquilo. Pela primeira vez, a tristeza deu lugar à indignação. Eu havia sido enganada durante meses por alguém que dizia me amar. Horas depois, encontrei Gabriel. Diferente de Júlia, Quando recebi aquela fotografia, fiquei alguns segundos olhando para a tela sem conseguir acreditar. A imagem mostrava Gabriel abraçado a uma mulher desconhecida em um restaurante. Eles pareciam íntimos demais para serem apenas amigos. O mais chocante era a data registrada na foto. Ela havia sido tirada quase um ano antes, muito antes de eu descobrir o caso com minha irmã. Meu coração disparou.
Será que ele estava me traindo havia muito mais tempo do que eu imaginava? A mensagem anônima não tinha texto, apenas a fotografia. Passei o resto do dia tentando descobrir quem poderia tê-la enviado. Então resolvi investigar por conta própria. Entrei nas redes sociais da mulher que aparecia na imagem e depois de muita procura, consegui encontrá-la. Seu nome era Amanda. Observei várias fotos antigas e logo encontrei Gabriel em algumas delas. Não havia marcações nem comentários suspeitos, mas eles apareciam juntos com frequência. Quanto mais eu analisava, mais claro ficava que aquela relação existia havia muito tempo. Tomei coragem e enviei uma mensagem para Amanda. Não esperava resposta, mas para minha surpresa ela respondeu poucas horas depois. Concordamos em conversar pessoalmente. Quando nos encontramos em uma cafeteria, percebi imediatamente que ela estava tão nervosa quanto eu. Após alguns minutos de silêncio constrangedor, ela fez uma pergunta que me deixou sem palavras. Você também namorava o Gabriel? Meu mundo pareceu parar por alguns segundos. Amanda então contou uma história que destruiu qualquer dúvida restante. Ela acreditava ser a única namorada dele havia quase 2 anos. Segundo ela, Gabriel dizia que estava planejando pedir sua mão em casamento. Enquanto eu ouvia tudo aquilo, sentia uma mistura de choque e revolta crescendo dentro de mim. Mas a situação ficou ainda pior. Durante a conversa, Amanda mostrou mensagens, fotos e registros de viagens que provavam que Gabriel mantinha relacionamentos paralelos havia muito tempo. Eu não era a única enganada. Nem Amanda. Nem mesmo Júlia. Aos poucos percebemos que todas nós tínhamos sido manipuladas pelo mesmo homem. Quando voltei para casa naquela noite recebi outra surpresa. Minha irmã estava me esperando na porta. Ela parecia diferente. Pela primeira vez desde que tudo aconteceu, não estava tentando se justificar. Estava furiosa. Antes que eu dissesse qualquer coisa, ela mostrou seu celular. Alguém havia enviado para ela exatamente as mesmas provas que Amanda me mostrou. Júlia finalmente entendeu que também havia sido usada. Entre lágrimas, confessou que Gabriel prometia terminar comigo constantemente, mas sempre inventava desculpas para adiar a decisão. Pela primeira vez desde a traição, eu e minha irmã não estávamos em lados opostos. Estávamos diante da mesma verdade. Gabriel havia mentido para todas nós. Porém, antes que pudéssemos decidir o que fazer, recebemos uma ligação inesperada. Era Amanda. Sua voz tremia. Ela acabará de descobrir algo ainda mais grave. Gabriel estava prestes a aplicar um golpe financeiro em várias pessoas próximas a ele, incluindo nós 3. E se aquilo fosse verdade, a história estava longe de terminar. A ligação de Amanda mudou completamente o rumo da história. Eu e Júlia nos entreolhamos enquanto ela explicava o que havia descoberto. Segundo Amanda, Gabriel não apenas mantinha vários relacionamentos ao mesmo tempo, mas também estava usando a confiança das pessoas para conseguir dinheiro. Ela havia encontrado mensagens em que ele prometia investimentos milagrosos para amigos, parentes e até colegas de trabalho. Em alguns casos, as pessoas transferiam grandes quantias acreditando que receberiam lucros rápidos. No entanto, ninguém parecia ter recebido retorno algum. Amanda contou que desconfiou quando tentou resgatar um valor que havia investido meses antes e Gabriel começou a inventar desculpas. Naquela mesma noite, nós 3 nos reunimos para comparar tudo o que sabíamos. Foi estranho sentar na mesma mesa com minha irmã depois de tudo o que aconteceu, mas naquele momento existia algo maior do que nossa mágoa. Conforme analisávamos mensagens, comprovantes e conversas antigas, uma verdade assustadora começou a surgir. Gabriel havia mentido para todas nós de maneiras diferentes. Para Amanda dizia que estava solteiro. Para mim, dizia que trabalhava até tarde quando na verdade encontrava outras mulheres. Para Júlia, prometia um futuro juntos enquanto continuava mantendo relacionamentos paralelos. E o pior era que o dinheiro parecia ser parte importante de seus planos. Entre os documentos que Amanda trouxe havia comprovantes de transferências feitas para contas ligadas a Gabriel. Algumas somavam valores altíssimos. Enquanto examinávamos tudo, Júlia ficou pálida de repente. Ela confessou que havia emprestado uma grande quantia para Gabriel semanas antes. Segundo ele, o dinheiro seria usado para resolver uma emergência familiar. Naquele momento percebemos que provavelmente era mais uma mentira. Decidimos então investigar mais a fundo. Nos dias seguintes conversamos com pessoas que conheciam Gabriel. O que descobrimos foi chocante. Outras mulheres apareceram. Outros empréstimos surgiram. Algumas vítimas tinham perdido economias de anos. Quanto mais procurávamos, mais histórias apareciam. Gabriel havia construído uma imagem de homem perfeito para conquistar confiança e depois tirar proveito das pessoas. Quando finalmente percebeu que estávamos reunindo informações, ele tentou entrar em contato comigo diversas vezes. Eu ignorei todas as ligações. Então começou a mandar mensagens dizendo que tudo era um mal-entendido. Mas já era tarde demais. As provas eram claras. Poucos dias depois, um grupo de vítimas decidiu registrar uma denúncia formal. A situação começou a sair do controle de Gabriel. Porém, antes que qualquer medida fosse tomada, ele desapareceu. Seu apartamento estava vazio. Seu telefone desligado. Nenhum amigo sabia onde ele estava. Parecia que havia sumido sem deixar rastros. Durante semanas não tivemos notícias. Até que numa manhã, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Havia apenas uma foto.
Na imagem, Gabriel aparecia em um aeroporto segurando uma passagem internacional. E abaixo da fotografia havia uma frase que fez meu coração disparar: se vocês querem a verdade, venham me encontrar antes que seja tarde demais. Durante alguns minutos fiquei olhando para a fotografia sem saber o que pensar. Gabriel estava em um aeroporto, aparentemente prestes a deixar o país. A mensagem não explicava quem a enviou nem o motivo. Mostrei tudo para Amanda e Júlia. Depois de muita discussão, decidimos ignorar a provocação. Afinal, já tínhamos passado meses sendo manipuladas por ele. Porém, naquela mesma noite recebemos uma nova mensagem. Dessa vez havia um endereço e um horário. Gabriel afirmava que queria contar toda a verdade antes de desaparecer definitivamente. Nenhuma de nós confiava nele, mas existiam perguntas que ainda precisavam de resposta. Então decidimos ir ao local acompanhadas por um advogado e por algumas pessoas que também haviam sido prejudicadas. Quando chegamos, encontramos Gabriel sozinho em uma sala de hotel. Ele parecia muito diferente do homem confiante que conhecíamos. Estava cansado, abatido e claramente nervoso. Durante alguns segundos ninguém falou nada. Então ele começou a confessar. Admitiu que havia mentido para todas nós. Admitiu que manteve relacionamentos paralelos durante anos e que usava as pessoas para conseguir dinheiro, favores e vantagens. Segundo ele, tudo começou com pequenas mentiras que foram crescendo até sair completamente do controle. Enquanto falava, evitava olhar diretamente para qualquer uma de nós. Amanda chorava. Júlia permanecia em silêncio. Eu apenas observava. Depois de ouvir tantas mentiras durante tanto tempo, não sentia mais raiva. Apenas decepção. Gabriel também revelou que estava tentando fugir porque sabia que as denúncias e investigações estavam avançando. Ele acreditava que deixar o país seria sua única saída, mas não conseguiu terminar a explicação. Alguns minutos depois, a polícia entrou no local. As denúncias registradas pelas vítimas já haviam gerado uma investigação oficial. Gabriel foi levado para prestar esclarecimentos. Enquanto os policiais o conduziam para fora da sala, ele olhou para mim e para Júlia pela última vez. Nenhuma de nós disse uma palavra. Não havia mais nada a ser dito. Nos meses seguintes, cada uma tentou reconstruir a própria vida. Eu e minha irmã passamos muito tempo afastadas. A ferida da traição era profunda demais para desaparecer rapidamente. Porém, aos poucos, começamos a conversar novamente. Não porque esquecemos o que aconteceu, mas porque percebemos que o verdadeiro responsável por toda aquela destruição era quem havia manipulado ambas. Reconstruir a confiança levou tempo, mas acabamos encontrando um caminho para seguir em frente. Amanda também se tornou uma grande amiga. Curiosamente, a dor que compartilhamos acabou criando uma conexão inesperada entre nós. Com o passar dos anos, a história de Gabriel se tornou apenas uma lembrança amarga. Eu voltei a acreditar em mim mesma, foquei na minha carreira e aprendi algo importante. Às vezes, a pior traição não é perder alguém que amamos. É descobrir que a pessoa nunca foi quem dizia ser. E embora tenha levado muito tempo para superar tudo aquilo, uma coisa ficou clara. Perder Gabriel não foi a maior perda da minha vida. Foi, na verdade, o começo da minha liberdade. Enquanto ele desaparecia carregando as consequências de suas próprias escolhas, eu finalmente recuperava algo muito mais valioso do que qualquer relacionamento: minha paz. Fim.